E aí, turma, processo penal 1, doutores e doutoras, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Diante da prorrogação dessa situação de aulas síncronas, quer dizer, aulas híbridas, pela faculdade, nós ficaremos nesse regime até o dia 5 de junho, tá certo? E, consequentemente, acredito que nós, esse semestre, nós não iremos voltar às nossas atividades, tá bom? As nossas atividades. Primeiro que a gente volta dia 5, até lá, nós já estamos em período já de avaliação, enfim, tá certo? Acredito que não iremos voltar até lá. É triste, mas é isso mesmo. Estamos diante de uma situação realmente muito extraordinária. Nós não esperávamos por isso. E nós temos normas, advindas de decretos, resoluções, regulamentos, e vamos ter que cumprir. Tranquilo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Lembrar vocês que hoje é o último dia para a entrega da avaliação parcial. Eu já olhei, a maioria entregou, a maioria mesmo entregou. Mas tem alguns ainda que não entregaram. Eu suponho que vou entregar ainda hoje à noite. E é devido a isto, e também devido ao que eu acredito também que vocês ainda estejam em período de avaliação parcial de outras disciplinas, que eu abri uma escolha, uma enquete lá no nosso sistema AVA, e lá vai ter a opção sim ou não. Sim, se vocês quiserem que nós tenhamos hoje o Tira Dúvidas. E não, se não quiserem, tá bom? Eu não vejo qual a opção de vocês, mas eu vejo o número. Se tivermos quórum, eu farei o Tira Dúvidas. Eu gosto de fazer, na realidade. Mas se não tiver quórum, tá bom? Foi um quórum muito mínimo, aí eu não farei, tá certo? Mas não vão ficar chateados com isso, eu também não vou ficar chateado com isso não. O que importa é que nós temos que realmente, vocês estão na nossa avaliação parcial, vamos respeitar isso. Mas na próxima semana, com certeza, terá. Nós voltaremos à normalidade das aulas acompanhadas de videoconferência, que seria nosso Tira Dúvidas, tá certo? Tranquilo? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso programa. Vamos falar da prova, ou das provas, ou do conjunto probatório no processo penal. Quem passou por mim em Direito Civil 1, não sei se vocês passaram por mim, eu já era a Janile, a professora Janile, mas nós vimos provas no Direito Civil. No Direito Civil. Aqui obviamente, Direito Civil é direito privado, aqui é direito público, então algumas noções de prova no Direito Civil é óbvio que não vai se adaptar ao processo penal, tá bom? Então vamos lá. Eu botei um roteiro e vou seguir esse roteiro para que vocês também possam acompanhar esse roteiro nos seus estudos. Primeira coisa, conceito, o que seria prova, tá bom? Aí você pode dizer que prova tudo aquilo, tá bom? Tudo aquilo que está destinado a concluir pela formação da convicção
do juiz acerca dos fatos que estão sendo ali conhecidos é prova. Então, tudo que vier a contribuir, tudo que vier a fortalecer a convicção, o convencimento do juiz sobre o fato ali conhecido, é prova. Então, documento é prova? É. Depoimentos são provas? São. Objetos podem ser provas? Podem. Então, fatos podem ser prova? Podem. Desde que, óbvio, possam ser juntados ao processo e naquela junção, né, do fato, ou de um documento, ou de um rol de pessoas ali elencado ao processo, poderá sim contribuir para a convicção do juiz acerca do conhecimento da situação ali que lhe foi posta. Bom, professor, então qual seria a finalidade das provas? Aí eu já, no próprio conceito, dá para você retirar. É a formação da convicção do juiz, do convencimento do juiz acerca dos fatos. Então, o destinatário das provas ou do conjunto probatório é o juiz. Tá certo? O juiz vai ser o destinatário. Objeto da prova, eu já falei para vocês, tudo pode ser prova, tá certo? Desde que esteja relacionado ao fato e que contribua para o conhecimento dos fatos pelo juiz, pelo julgador. Tá certo? Então, fatos, circunstâncias, alegações, tudo que for referente ao que está sendo conhecido, ao que está sendo investigado, ao que está sendo aprofundado, é objeto de prova. Alguns fatos, tá certo? Não depende de prova, tá bom? Ou não se será necessário que nós venhamos a comprová-los em um processo penal. Por exemplo, aqueles fatos evidentes, que chamam de fatos axiomáticos. Esses fatos não precisam de comprovação. Então, se foi encontrado, por exemplo, um cadáver, tá certo? Já em decomposição, eu preciso provar a morte? Não, o cadáver em si já demonstra, é evidente que se está em decomposição, já houve a morte, tá certo? Isso é evidente. Outros fatos também, que não dependem de prova, são os chamados fatos notórios. Aqueles fatos de publicidade plena, tá bom? De publicidade plena. Por exemplo, o sexo de uma determinada pessoa, tá bom? Se se traz consigo o aparelho reprodutor masculino, seria do sexo masculino. Para se provar o contrário, tá certo? É que necessitaria de provas, quer dizer, não é notório. Então, se você encontra um cadáver de um homem, para provar que ele tinha, por exemplo, ele se achava, por exemplo, do outro sexo, ele tem que ter um documento. Então tem que provar. Do contrário, o fato notório prevalece.
fatos inúteis. Todo fato que não vai ter contribuição alguma na formação da convicção do juiz também não precisa ser provado, tá bom? E tem também as denominadas presunções. O que é presunção? A presunção é você tomar como verdade um fato não presenciado em cima de um outro fato que foi presenciado, tá bom? Então, em cima de algo que eu vivo, que eu presencio, eu presumo outros que eu não vivi e não presenciei. Isso é que é uma presunção, tá bom? Para o processo penal, tá certo? As presunções legais, aquela que a lei já define como tal, não precisa de comprovação. Por exemplo, a lei fala que menores de 18 anos são inimputáveis. Eu não preciso provar isso. Isso é uma presunção legal. É uma chamada presunção iure et iure. Ah, professor, eu tenho que provar que o agente é menor de 18 anos, mas é provar outra coisa. A partir do momento que eu tenho uma certidão de nascimento e que eu constato que uma pessoa menor de 18 anos, tá bom? Ele é inimputável. Aí essa inimputabilidade é que eu não preciso provar. Tá bom? Por quê? Porque é uma presunção legal. Presunção legal de que todos aqueles, no direito processual penal brasileiro, todos aqueles menores de 18 anos, eles não têm um discernimento completo, digamos assim, de uma prática criminosa. É em cima disso que a gente presume que o menor de 18 anos ele é inimputável. Eu não preciso provar, por exemplo, que aquele rapaz de 19 anos ele tem um discernimento menor do que aquele de 16 anos. Não precisa, tá bom? O menor de 16 anos pode ser até mais inteligente, pode ter até um melhor discernimento, né? Uma maior vivência, uma maior experiência. No entanto, tá certo? É uma presunção legal, uma presunção iure et iure. E aí não precisa provar. Agora, existem as presunções também no direito processual penal, são as presunções iuris tanto. Aí essas daí sim precisa provar o contrário. Por exemplo, um documento oficial, documento revestido, né, de fé pública, traz consigo a presunção de que ele é íntegro, que ele é autêntico, de que ele é público e de que ele é eficaz. Todo documento público, todo documento assinado, feito, elaborado por uma pessoa de fé pública, por exemplo, um tabelião, por exemplo. Esse documento que foi feito, né, elaborado e subscrito por um tabelião, ele tem fé pública. Então, consequentemente, presume-se o quê? Que ele é autêntico, que ele é íntegro, que ele é público e que ele é eficaz. No entanto, essa presunção é iuris tanto. Poderá sim caber prova em contrário no mesmo nível. Então, se eu tiver um documento oficial, um laudo oficial que comprove que aquele documento público ele não é autêntico ou que ele não é íntegro, consequentemente, tá certo? Essa prova poderia ser sim, ela é considerada como fosse útil, né? Útil ao processo. Tranquilo? Até aí, tranquilo? Pois bem, então já vimos já o conceito, já vimos já
finalidade, vimos o objeto, vimos que tem alguns objetos ou alguns fatos que não precisam de provas, tá certo? Já expliquei. Aí uma outra observação. Professor, um juiz ele pode determinar de ofício a produção de uma prova? Aí a resposta é sim. Lembre-se que ele é o destinatário das provas. Então, nós construímos um conjunto probatório, um processo, para quê? Para o juiz. Para que ele se convença, para que ele seja e fique convicto do que aconteceu realmente. Então, se um juiz achar, porventura, que necessita, então deve estar acompanhando agora o caso aí, Moro Bolsonaro. A PGR, né, resolveu por requisitar a abertura de um inquérito policial, tá bom? E, consequentemente, nós estamos diante de um juiz que já é o juiz competente, que é o ministro Celso de Mello, coincidentemente o decano do STF. Ele está ali, então ele já mandou buscar ali, determinou já pessoas a serem ouvidas, determinou a apreensão de vídeos, gravações, né? Gravações videográficas. Tá vendo? Ele está tentando se convencer, tá bom? Para que ele possa, ali dentro do inquérito, fortalecer também a matéria, para que o próprio representante do Ministério Público, nesse caso, o Procurador-Geral da República, ele venha a ter certeza, com um bom conjunto probatório da materialidade de um crime, e bem como de indícios, tá certo? Ou fortes indícios de autoria. Basta isso para que ele denuncie. Denunciando, no caso especificamente, vai para o juiz. Só que no caso, vocês já viram aqui comigo, durante o decorrer desse semestre mesmo, nessa disciplina de processo penal, que o presidente da República ele tem prerrogativo de função. Então, consequentemente, pode ser detectado um crime comum ou um crime de responsabilidade, ou até mesmo os dois. Agora, o que interessa, nesse caso especificamente agora, nesse momento, é se há algum crime comum, como no caso ali, que ele está sendo acusado de... o crime que o Bolsonaro está sendo acusado nesse momento. Eu me lembro já. Eu decorrer daqui da aula, me lembrar, eu digo para vocês. E se esse crime for um crime comum, você tem que lembrar o seguinte, ó. Esse crime comum está relacionado à função dele, ao exercício da função dele? Se estiver, nesse caso, para que essa denúncia seja aceita, acatada pelo ministro Supremo, tem que ter autorização do Congresso. Do Congresso em 2/3. Um grande, né? Um grande quórum muito alto. Aí, se passar, aí ele sofreria, sim, um processo, uma perseguição penal que correria até em prisão, se o crime assim ensejasse, tá bom? Ó, se for um crime comum que não tem nada a ver com a função dele, com o exercício da função dele, ele fica suspenso. Estão lembrados disso? Fica suspenso. Aí ele só iria responder após o mandato. Se for crime de responsabilidade, impeachment daqueles meios, naquele formato que nós já conhecemos, já temos até experiência. Tá bom? Então vocês estão observando que o juiz ele está tentando, está buscando, então ele caso aí, ele pode determinar de ofício? Pode. Como foi o caso aí do Celso de Mello. Tá certo? Como foi o caso do Celso de Mello. Né? Tem falsidade ideológica do Bolsonaro, né? Porque disseram que ele publicou um documento que na realidade não tinha a veracidade, né, correta. Ele disse que a exoneração
do diretor da Polícia Federal tinha sido a pedido e não foi a pedido, né? Aquela de tem o crime também administrativo de estar ali buscando influenciar em órgãos de Estado, não órgãos de governo, mas órgãos de Estado, enfim, tá sendo apurado aí. Inclusive hoje está tendo aí vários depoimentos, né? Hoje. Enfim, não vamos tocar nesse assunto. Eu dei só um exemplo porque, na realidade, estou dando um exemplo de que o juiz, ele pode sim determinar de ofício, tá bom? Provas. Inclusive está no processo penal. Se não me engano, no artigo 156. 156. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar aqui bem rapidinho no Código de Processo. Tá aqui na internet só pra gente ver. CPP, Código de Processo Penal. Só pra gente ver se é o 156 mesmo. Tá passando. Ponto 156. Olha, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Tá certo? Aí no inciso 2, ó. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante. Me lembrei. Ou mesmo ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, que é o caso agora em concreto, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, que é o caso em questão. Nós estamos numa fase de investigação que está sendo promovida por um delegado de polícia, provocado pelo representante do Ministério Público, que é a PGR, e que já tem um juiz competente, que seria o Celso de Mello, tá bom? O decano do Supremo Tribunal Federal. Viu aí? Deu certo aqui o caso específico, o Código de Processo, ele é bem claro, o Código de Processo, tá certo? Professor, eu estou fazendo uma peça, eu acho interessante que uma lei, um artigo de uma lei, ou alguns artigos de uma lei, sejam expostos durante o decorrer do processo penal, porque para mim é interessante a interpretação desses artigos. Aí a pergunta é, precisa provar a existência dessas leis? Aí o que é que diz o Código? Diz assim, ó, se a lei for federal, não precisa, porque todo juiz ele tem o dever, tá bom, de conhecer as leis federais. Na realidade, é uma presunção iure et iure. Nenhum juiz pode dizer que não conhece uma lei federal, tá bom? Ele não pode dizer que não conhece. Tá aí um exemplo de uma presunção iure et iure. Agora, se a lei for uma lei estadual, ou uma lei municipal, ou uma lei distrital, ou uma lei estrangeira, ou uma lei consuetudinária, aí nesse caso o juiz não tem o dever de conhecer. Consequentemente, essas deverão sim ser provadas. E é fácil provar, basta você elencar o artigo, o número da lei, consequentemente, colocar a data, o ano, enfim, dessa lei, tá bom? E aí, se ela for estadual, federal, não, se ela for estadual, municipal, distrital, consuetudinária ou estrangeira. Se for federal, não precisa, tá bom? Tranquilo? Em termos de são os fatos inquestionáveis, não são fatos notórios ou fatos evidentes, são fatos inquestionáveis. Esses fatos precisam ser provados. Neste caso, esses incontroversos precisam sim, tá bom? Precisam sim ser comprovados, tá certo? Pronto, saindo daí agora vamos passar para o ônus da prova, tá bom? E é assim, no artigo 156, até li para vocês agora, né? O artigo 156. O que é que ele diz no artigo 156? Ele diz
Que o ônus da prova é de quem alega. Quer ver, ó? Pelo menos no seu caput, ó. A prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz, tá bom? Então, a princípio, a regra é quem alega é que tem que provar. No processo penal, vocês sabem que nós temos um órgão acusador, que é o Ministério Público. Então é o seguinte, quando o Ministério Público vai acusar, ele o faz através de uma denúncia, tá bom? Então, durante o decorrer da instrução criminal, cabe a ele provar a materialidade, a autoria. Se ele alegar alguma qualificadora, ele vai ter que provar essa qualificadora. Se ele alegar alguma majorante, ele vai ter que provar essa majorante. Se ele alegar alguma circunstância judicial desfavorável, ele que prove. Então, todos aqueles elementos tipo, e elemento normativo, e elemento subjetivo do crime, dolo, culpa, núcleo tipo, quem tem que provar é ele. Tá certo? Então, a gente ouve muitas pessoas dizer, os acusados, eu vou provar a minha inocência. Não. Tá certo? Não tem que provar. Mas não. Basta o MP não provar a sua acusação. Tá certo? A pessoa já se presume inocente. Já é inocente. Então, lembrar do princípio da presunção de inocência, todos nós somos, primeiro até que se mude, né? Todos nós somos inocentes até a sentença judicial transitada em julgado, tá bom? Não é não ser preso, não. Você é inocente, tá bom? Não é não ser preso, não. O trânsito julgado é para a presunção de inocência. Tanto que nós temos pessoas que ainda estão sendo averiguadas na fase de investigação e são presas. Na fase de instrução e são presas preventivamente. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Então, a princípio, o ônus da prova é de quem alega. Agora, no caso da acusação, todos esses institutos, quem vai ter que provar é o órgão acusador, é o representante do Ministério Público, tá certo? Tudo vai ter que provar. Tranquilo? Passando para o próximo. Agora vamos sair do ônus da prova, vamos passar para o sistema de apreciação de provas. Isso é mais didático, tá certo? Então nós temos 4 sistemas de apreciação de provas, tá bom? E o primeiro deles é o que nós chamamos de sistema de provas legais, ou sistema de certeza legal, ou sistema tarifado de provas. Tudo é a mesma coisa, são sinônimos. Aí você pode encontrar doutrinadores aí que falam sistema de provas legais, sistema de certeza legal de provas, outros não, sistema tarifário, tudo é a mesma coisa, tá bom? Então as denominações são sinônimas, tá certo? E o que é que quer dizer esse sistema? O Brasil adota esse sistema? Aí a resposta, não. O Brasil não adota o sistema de provas legais. Esse sistema diz o seguinte, ó, só pode ser usado como prova aquelas que estão elencadas na lei como tal. Se não tiver na lei, não é prova, tá bom? Não seria prova. Então, isso aconteceu há muito tempo atrás, né? Antigamente, né? Para evitar as ingerências reais, né, dos reis, então surgiram os códigos diziam, olha, prova, só pode provar um caso se for através desse rol, né, de provas, tá bom? E se não, você tivesse algum outro fato
algum outro objeto que pudesse provar a sua tese, mas que não estivesse ali no rol legal, não era prova, tá bom? E também esse rol, consequentemente, tinha uma hierarquia axiológica. O que quer dizer isso? Existiam provas mais valorosas do que outras. Se tivesse ali duas provas, aquela que tivesse o maior valor prevaleceria sobre aquela de menos valor. Tá bom? Naquela época, por exemplo, a confissão era considerada a rainha das provas. Tá bom? Então, se eu tivesse uma confissão, a confissão do réu, e do outro lado nós tínhamos ali 10 testemunhas dizendo que ele estava mentindo, pois bem, prevaleceria a rainha das provas. O Brasil ele não adota esse sistema de apreciação de provas. No entanto, nós temos alguns resquícios, né, desse sistema no processo penal brasileiro. Não sei se vocês estão lembrados que nós até tocamos no assunto aqui, em aulas passadas. Um crime que deixa vestígios só se prova com laudo pericial. Tá vendo aí? Então, se porventura, imaginemos um furto qualificado através de arrombamento. Se não tiver no processo, na instrução, o laudo pericial, tá certo? Do rompimento do obstáculo, né? Do arrombamento, não se provou. Ele pode até responder pelo furto simples, pelo capto, mas o qualificado não. É um resquício, não é não? Então é como se dissesse, ó, se tem crimes que deixam vestígio, só se prova com o laudo pericial. Homicídio, tem que ter o laudo cadavérico. E assim, sucessivamente. Então tem alguns resquícios, mas nós não adotamos esse sistema para apreciar provas, tá bom? Nós não adotamos. Tá certo? Outro exemplo também desse resquício é o estado civil das pessoas. O estado civil da pessoa só se prova com documentos declaratórios legítimos. Então, para provar que eu sou casado, somente com o meu registro, ou a certidão do meu registro de casamento. Aí você pergunta, professor, e quem vive união estável? Aí, para provar a união estável, entra-se incidental, uma ação incidental, para se buscar a declaração da união estável. E aí, nesse caso, o juiz conhece aquele caso, se ele comprovar realmente que a união estável, ele emite uma sentença, e essa sentença agora é o documento declaratório legítimo. Tá vendo aí? Tá certo? Tranquilo. Então o estado civil das pessoas só se comprova com documento. Também não é o que regula a nossa legislação pertinente. Tá bom? Então, primeiro sistema de provas legais, ou sistema de certeza legal das provas, ou sistema tarifado de provas, tá bom? Agora vem a pergunta, professor, o Brasil adota esse sistema? Não, vírgula. No entanto, encontramos alguns resquícios desse sistema em nosso processo. Aí eu dei aí os exemplos para vocês. Segundo sistema de apreciação de prova é o da íntima convicção do julgador. Alguns chamam também de certeza moral do julgador. E o que é que tem nesse caso? O que é que ele fala, né? Esse princípio também é antigo, tá bom? O Brasil não o adota. Mas o que era? Tem uma época, como eu falei para vocês, que o rei era tudo, o rei era o Estado, o rei era a lei, o rei era o direito. E aí nós precisamos amarrar, e amarramos com um código. E no código
nós elencamos quais seriam as provas ou quais seriam os fatos, circunstâncias e alegações que seriam provas. O tempo foi passando e observamos que esse rol ele era injusto, tá certo? Às vezes nós tínhamos provas, não poderíamos usar essas provas e tal, enfim. Aí o que aconteceu foi que o legislador na época fez o seguinte: não, o juiz não precisa ficar subordinado a esse rol de provas. Então ele, o juiz, ele, sozinho, individualmente, no seu íntimo, ele poderia condenar uma pessoa, tá certo? Sentenciar uma pessoa, absolvendo-a ou condenando-a, simplesmente pela sua convicção. E como ele não estava subordinado a nenhuma lei, então ele não precisava fundamentar. Ele chegava lá e dizia: olha, na minha opinião, no meu íntimo, essa pessoa, ela realmente praticou o crime e eu a condeno a 20 anos. Aí não precisava de fundamentação. Por isso que a gente chama de sistema da íntima convicção do julgador. Ele não precisava, de forma nenhuma, expor nas suas sentenças as razões ou as suas razões motivacionais, o porquê de ter sentenciado daquela forma, absolvendo ou condenando o réu. Óbvio que hoje não é assim, tá certo? Não é assim. No entanto, eu posso dizer a vocês que nós temos um fenômeno no processo penal brasileiro que ainda, tá bom? Prevalece essa íntima convicção do julgador, que é no caso do tribunal de júri. O júri, ele só precisa dizer sim ou não para os quesitos. Sim, porque... Não precisa. Sim ou não aqueles requisitos que são feitos pelo juiz. Quer dizer, ele não precisa expor ali as razões motivacionais dele, não? Seria um exemplo. Podia até ser um bom tema para eu não diria monografia, não, mas eu diria até bem para uma dissertação de mestrado, a possibilidade de se retirar essa aplicação, né, do sistema de apreciação de provas de íntima convicção nos jurados, se isso seria possível. Quer dizer, cada jurado tinha que realmente fundamentar as suas respostas aos quesitos, se isso seria possível, se seria, digamos que, agradável à justiça no processo penal. Interessante, né? Seria bem legal, tá bom? Mas seria um exemplo. O terceiro sistema é o sistema do livre convencimento motivado, tá certo? Chamado também de sistema de apreciação de provas pela persuasão racional. Aí neste caso aqui, aí sim, essa é aquela adotada pelo Brasil, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro aqui no processo penal aqui. Quando a gente fala de prova, tá tudo entre o artigo 155 até... Aí começa 158, 159, 155 seguintes, tá bom? Vamos ver aqui o que quer dizer com o artigo 155, caput. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Tá certo? Não tem o que falar. Bem claro. Ó.
sua convicção pela livre apreciação da prova produzida. Então, o que é que ele quer dizer? O juiz, ele vai decidir pela sua própria convicção. Tudo bem, pela própria convicção. No entanto, essa convicção dele tem que estar fundamentada no conjunto probatório que foi colhido durante a instrução criminal. Tá certo? Nesse momento, você retira a possibilidade de ingerências judiciais. Porque o juiz agora, ele sim, ele tem a liberdade de se convencer, mas ao mesmo tempo esse convencimento dele vai ter que estar suportado, baseado no conjunto probatório que está no processo, tá bom? Ele não pode se suportar em algo que não está no processo, só por achismo. É isso que ele quer, que o legislador brasileiro quis dizer. Afasta propensos caprichos dos juízes. Tranquilo? Aí sim, esse é o sistema adotado pelo Brasil para apreciação de provas. Esse sistema, ele traz consigo algumas consequências naturais. Eu posso elencar aqui 3 que são diretas mesmo, diretas. Só pelo fato de a gente adotar esse sistema de livre convencimento motivado, né, a gente já tem essas consequências diretas. A primeira é o seguinte, ó. Você já ouviu falar isso muitas vezes. O que não está nos autos, não está no mundo. Isso que é a primeira consequência. Quer dizer o quê? O juiz não pode suportar ou fundamentar o seu convencimento, a sua convicção em cima de algo que não esteja no processo. É por isso que o próprio legislador processualista brasileiro deixou antever a possibilidade do juiz, de ofício, determinar diligências em prol de seu melhor convencimento. Tá bom? Tranquilo? Aí tem uma pergunta que podia ser também um trabalho monográfico esse. Qual o limite? Qual o limite dessa determinação do juiz? Até quando ele pode ficar diligenciando? Né? Uma boa problemática para um tema monográfico. E que alguém já pode pegar, porque no próximo semestre vocês já vão começar a ficar bem mais próximo, né? E só hoje eu dei aí 2 temas bem interessantes, tá bom? Então, a segunda consequência é o seguinte: neste caso em que o juiz tem um livre convencimento, né, de fundamentar as suas sentenças nas provas ali colhidas na instrução, então não haverá ou não pode haver, tá certo? Uma hierarquia axiológica ou uma hierarquia entre provas. Uma prova mais valiosa do que a outra. Não existe isso, tá certo? E a outra consequência, a terceira, tá certo? É que as decisões judiciais no processo penal, das quais a sentença é uma delas, tem que ser fundamentadas. Tá bom? Ele tem um livre convencimento, ele vai ter que fundamentar todas as decisões dele. Isso aí inclusive, um direito, uma garantia constitucional, prevista, se eu não me engano, no artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição. Tranquilo?
Então já vimos, ó, o sistema das provas legais, o sistema da convicção moral do julgador, tá certo? E vimos também o do livre convencimento motivado, o julgador. E o quarto, esse o Brasil não adota e nem tem mais nenhum resquício, tá certo? Desse sistema, que é o sistema ordálico, ou sistema das ordálias. Ordálias é castigo, né? Cruéis. Então teve uma época em que o juiz, ele não tinha como valorar nenhum tipo de prova. Algumas situações ele tinha que passar por um fundamento na alheia, na sorte. Por mais que ele tivesse ali um conjunto probatório, que pudesse dizer que aquela pessoa era inocente, por exemplo, mas em determinadas situações ele tinha que passar por uma circunstância fática, baseada na sorte, baseado no risco, para julgar a pessoa. Então aconteceu muitas vezes naquela época na Inquisição. Uma mulher, ela era acusada, por exemplo, de feitiçaria. E aí eles diziam assim: olha, nós vamos jogar aqui um vaso de porcelana, tá bom? Vamos jogar para cima. E se ele cair ao chão e ele não quebrar, então você é inocente. Pode. Pessoas que eram consideradas adúlteras, acusadas de adultério. Então o que é que eles faziam? Ele amarrava os adúlteros, os dois, né, sob pedras muito pesadas e jogavam no rio. E dizia: se não afundar, elas seriam inocentes. Tá vendo? Um fato que seria um fato probabilístico. E às vezes a probabilidade para a inocência muito baixa, né? Probabilidade de acontecer. Tá bom? Às vezes é acusado contra crimes estatais, crimes contra o Estado, então você tinha que passar em uma esteira de brasas, né? Brasas mesmo, e a pessoa passava ali descalça. E se ele passasse e não sentisse dor, então ele era inocente. Aí, meu amigo, só ninja mesmo para passar no negócio desse, entendeu? É claro, óbvio. Ainda bem que hoje não existe mais esse sistema de apreciação de provas, tá certo? E para encerrar a aula de hoje, vamos ver aqui alguns princípios norteadores das provas, tá bom? O primeiro princípio norteador é o princípio da comunhão das provas. Professor, o que quer dizer isso? Quando uma das partes junta prova ao processo, ele peticiona, juntando provas ao processo. Pronto. Quando ele faz isso, aquela prova não é dele. A minha prova não é sua prova. A prova é do processo. A prova é do processo. A gente chama de comunhão de processo. O que quer dizer isso? Até outra parte pode usar a sua prova, tá bom? Para convencer o juiz de sua tese. Tranquilo? Da sua tese. Isso pode acontecer? Pode. Aconteceu já um caso meu em que uma parte, a outra parte, né, não é no processo civil, ou não é no processo penal, não é no processo civil, em que o direito do meu cliente era muito bom. Eu não era o advogado dele, era outra pessoa. E esse advogado do meu cliente, o outro advogado, ele falsificou a assinatura de um dos clientes. Era um litisconsórcio, né? Então eram duas pessoas. Um ele pegou a assinatura, o outro ele falsificou.
E aí o processo correu. A outra parte, sabendo que o direito dela era muito ruim, o que ela fez? Quis provar, juntou provas, laudos periciais, de que aquela assinatura era falsa. E conseguiu provar. O processo continuou. Só que a minha parte, né, o outro advogado, sabendo que ele podia ser acusado de uma situação criminosa, ele não comparece mais. E o processo é julgado à revelia. Tá bom? É julgado à revelia. E aí o meu cliente pede por ser revel. O que acontece? Quando ele pede a sentença, ele me contrata. Quando ele me contratou, que eu fui observar o processo, vi esse vício. Porque já que havia ali uma falsificação de assinatura, então o contrato, o mandato ad judicia também era falso. Então, um dos meus clientes não estava ali representado. Ele não foi representado, então ele nunca foi citado. Porque quem recebeu a citação foi o advogado. Então, o que aconteceu aí, eu peguei a prova da outra parte, ó, a prova da falsidade da assinatura, e em cima dela eu propus a minha tese, né, de anular todo o processo. E começar status quo ante, tá bom? Status quo ante. Tá aí. A briga tá feia por lá. Tá vendo aí com a comunhão das provas? A prova não serve só para ele. Na hora que você juntar uma prova, vai haver essa prova, ela vai ser agora comungada por todos ali presentes no processo. Comunhão das provas. O próximo princípio, né, o primeiro, comunhão das provas. O segundo, a liberdade probatória. O que quer dizer isso? Nós, que fazemos parte de um processo, nós podemos usar de qualquer meio para provar as nossas teses, desde que esses meios não sejam ilícitos, tá bom? Desde que essas provas, aliás, os meios não, desde que essas provas não sejam ilícitas, não sejam proibidas, tá certo? Isso é a liberdade probatória. Qualquer das partes pode usar de qualquer meio de prova, desde que ela seja permitida, desde que ela seja lícita. Tá certo? Terceiro sistema, ou terceiro princípio, é o princípio da audiência contraditória. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda prova pode ter contraprova. Nada mais é do que a efetivação do princípio do contraditório. Tá bom? Do princípio contraditório no levantamento de prova, na fase probatória. Simples, né? Então, não tem muito o que falar não. Contra toda prova, cabe prova em contrário. Tá certo? Então, vocês vão observar que toda vez que um Ministério Público coloca uma prova, ou toda vez que o juiz, tá certo? Por determinação dele, se junta uma prova, ele tem que comunicar às outras partes. Tá certo? Para que as partes possam ali avaliar, né? E contraprovar, né? Ou não aquela que foi juntada. E o último princípio é o princípio da inadmissibilidade de provas obtidas de forma ilícita. Tá bom? Então, nesse caso aí, nós não podemos juntar uma prova que nós adquirimos, né, através de um meio ilícito. Tá certo? Tranquilo? E aí nós encerraríamos os princípios constitucionais. Para não dar uma continuidade a mais, eu estou aqui bem quentinho na matéria, vamos falar sobre a classificação, né? A classificação das provas, porque a gente encerra
E a partir da próxima aula, ele vai avaliar só as espécies de prova, que é extenso, viu? Que é extenso. Então, classificação das provas. As provas quanto ao objeto, ela pode ser direta ou indireta. Será direta quando ela recair sobre o fato probando. Então, a prova é do fato em si. Do fato que nós estamos ali querendo provar. A outra coisa é uma prova indireta. Eu trago comprovação de um fato que eu posso chegar ao fato principal. A prova direta é aquela que recai sobre o fato principal. A prova indireta é aquela que nós vamos buscar em um fato acessório, mas que nós podemos através de um raciocínio ali, lógico, dedutivo, concluir pelo fato principal. Tranquilo? Quanto ao valor, a prova pode ser plena ou pode ser uma prova indiciária. A prova plena, tá bom? É aquela que traz para o juiz um juízo de certeza do fato. Do fato, probando aquele fato que nós estamos querendo provar. Já a indiciatória, não, ela não traz um juízo de certeza, ela traz um juízo de probabilidade de que o fato aconteceu. Uma coisa é eu estar diante de uma prova videográfica em que eu vejo ali concretamente uma pessoa atirando em outra. Tá bom? Prova plena. A prova indiciária, eu não tenho uma câmera no local, mas eu tenho uma câmera que eu vejo a pessoa que passou e a pessoa que saiu daquele momento. Tá bom? Eu só tenho ali uma prova de uma pessoa que entrou no ambiente do homicídio, estava lá dentro durante a execução do crime, e eu tenho quando ela saiu, mas não sei, eu não tenho que ela matando, mas eu tenho uma prova indiciária, né? Quer dizer, uma prova muito boa, um juízo de probabilidade muito bom, mas é muito bom mesmo. Tranquilo? Quanto à forma, ela pode ser testemunhal ou pode ser documental. Testemunhal são provas adquiridas através das testemunhas. Cuidado, ó, das testemunhas, tá bom? Isso é prova testemunhal. E prova documental, em cima de documentos no sentido lato, tá certo? Pode ser documento escrito, pode ser documentos radiográficos, videográficos, pode ser um laudo pericial, enfim. Documental é desta forma, tá certo? E por último, quanto à causa. Aí quanto à causa, a prova pode ser real ou pode ser uma prova pessoal. A real é sobre uma coisa, tá certo? Por isso chama real, de ré. Ré quer dizer coisa. É sobre alguma coisa. Por exemplo, para que uma pessoa seja condenada, né, por porte ilegal de arma, tem que ter uma arma. Então tem que fazer ali prova em cima daquela arma, prova real sobre a coisa. Droga, tráfico de droga. É mesmo? Cadê a droga? Eu quero o laudo sobre a droga para a gente saber se realmente é droga mesmo. Tá certo? Então isso aí são provas reais. Já provas pessoais é em cima de provas emanadas, né? Emanadas de pessoas. Aí fica uma pergunta: toda prova pessoal é prova testemunhal? E aí eu deixo para você responder, tá lá no nosso questionário, tá certo? Mas você vai ver que é interessante essa diferença, tá bom? Se é que há, não sei, vocês é que sabem. Tá bom? Então pronto, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero o resultado da enquete. Qualquer coisa, 18 horas, eu comunico a vocês através do e-mail, tá bom? E aqui vai acompanhado, esse vídeo vai ser acompanhado do roteiro, né, das questões,
Eu vou ver se eu coloco alguns livros. Eu tenho 2 livros, mas prática penal. Mas já para vocês no próximo semestre, olha aí, rapaz. No próximo semestre já vão ter já prática penal. Eu vou botar 2020 já, com as atualizações. Tá certo? Se eu me lembrar, tá bom? Eu coloco. Abração, saudade medonha de vocês. Tchau, tchau. Talvez à noite se encontre. Depende de vocês.